muitas pessoas têm uma ideia, de certa forma, equivocada sobre o próprio nível que possui em determinada língua estrangeira, dentre elas o inglês. Como assim? É difícil você encontrar uma pessoa que realmente não saiba nada de inglês. A grande maioria das vezes que as pessoas dizem que sabem alguma coisa de inglês, na verdade sabem muito pouco. E aquelas que julgam ter um certo gabarito bem satisfatório, ou seja, tem, na opinião delas, são ótimas em inglês, na verdade não são. Tanto é que quando, por exemplo, se submetem a uma prova, às vezes até um nível inferior de uma proficiência, começam a tremer nas bases, começam a, de certa forma, não entender o que a questão está pedindo, porque é interessante você saber o que a questão está pedindo, não adianta você ir direto para as alternativas ou querer ir logo responder logo de cara para economizar tempo. E o que eu pude avaliar? Existem, ao todo, 3 níveis, né, que é muito disseminado, principalmente nos cursos de inglês, que é o básico, que é o intermediário e que é o avançado, não é verdade? E, geralmente, a gente tem uma opinião equivocada sobre qual nível a gente se encontra. Então, pense agora e responda para você mesmo. Em qual nível você se encaixa? Vamos lá. Vamos primeiro definir o que seria cada um deles. Nível básico. Lembrando que básico vem de quê? Vem de base. Resumindo, é aquela estrutura sobre a qual você vai colocar o seu conhecimento, que você vai sustentar o seu conhecimento. Se você não tiver uma base sólida, seu conhecimento ele não tem como se sustentar. Concorda? Então, vamos lá. O que seria o nível básico? É simplesmente o nível em que, além de ser o nível inicial, é o nível que você ainda não tem fluência. Basicamente é isso o nível básico. Mas quer dizer que você sabe alguma coisa, com certeza. Você já sabe, talvez, traduzir algum texto, quem sabe, alguma coisa, né? Ou então já sabe se comunicar em determinada situação. Alguma coisa você sabe. Acima do nível básico, nós temos o quê? O nível intermediário. Eu sei que as instituições elas têm a mania de colocar, por exemplo, básico 1, básico 2 e por aí vai, né? Mas digamos que o básico seja um nível só. Acima dele, nós temos o intermediário. O que seria o nível intermediário? Seria um nível em que você já lê, por exemplo, né? E se comunica de maneira satisfatória. Então, essa aí seria a definição do nível intermediário. Terceiro nível, que está acima do básico e do intermediário, seria o quê? Aquele que a gente chama de avançado, que são os níveis, de certa forma, finais, né, de qualquer curso tradicional. No nível avançado, qual seria, por exemplo, a diferença dele em relação ao básico e o intermediário? No nível avançado, o seu nível de fluência que, lembrando, no caso, assim, é aquela, você tem uma habilidade, e essa habilidade, no caso, se for questão de oralidade ou, de certa forma, de escrita, de leitura, o seu nível de fluência já pode estar próximo de um nativo. Tipo assim, uma pessoa que já fala, já é, no caso, alfabetizado nessa língua estrangeira que você está se propondo a aprender. Então, agora que você já sabe a diferença dos 3 níveis, né, o básico, intermediário e avançado, você agora já pode responder para você em qual nível você está.